Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para orarmos juntos pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Hoje o nosso 22º dia de oração. E nós estamos terminando hoje, então, a série de meditações sobre a história daquele homem que foi procurar Jesus para curar o seu filho, porque ele estava terrivelmente endemoniado desde a infância. E hoje eu quero meditar com os irmãos sobre algumas verdades contidas lá no versículo 23, Marcos 9, 23. Quando Jesus responde àquele homem dizendo: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Aquele homem não demonstrou ter certeza de que Jesus podia curar o seu filho, podia libertar o seu filho. Ele diz para Jesus: Senhor, se o Senhor pode, faz alguma coisa, tem misericórdia de mim, do meu filho. E Jesus então responde para ele: se eu posso, né? Como se perguntasse: você não crê? E Jesus então diz para ele: olha, você precisa crer, porque tudo é possível àquele que crê. Irmãos, nós precisamos parar para pensar na qualidade da nossa fé, no alcance da nossa fé. A frustração, a decepção, ela é inevitável na nossa vida. Em diversas situações, por diversas vezes, diversas pessoas, elas vão frustrar as nossas expectativas, vão nos trazer angústia, vão nos decepcionar. E nesses momentos nós precisamos entender em quem nós estamos depositando a nossa fé. Aquele homem ficou frustrado e decepcionado porque os discípulos não puderam libertar o seu filho daquele demônio. E ele então deixou essa decepção afetar a sua fé em Cristo e no poder dele. E nós também precisamos entender que muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes as situações se prolongam por muito tempo, ou às vezes nós sofremos diversas frustrações e decepções. Às vezes as coisas acontecem, nos atropelam e nós então deixamos que essas coisas então diminuam a nossa fé ou afetem a forma como nós cremos em Cristo e no poder que Ele tem. Às vezes durante esse tempo mesmo de oração, às vezes você está orando e parece que quanto mais você ora, mais problemas na sua família e com seus filhos aparecem e você diz: Senhor, mas espera aí, não é para eu orar, não é para eu pedir, não é para eu clamar, por que está sendo assim? Por que eu estou vivendo isso? Mas o Senhor tem uma resposta para cada uma das nossas perguntas e essa resposta está na palavra de Deus. Muitas vezes, quando nós começamos a viver um problema, nossa primeira atitude é ficar bravos, né, com Deus, é dizer: Senhor, é ficar irritado, é dizer: Senhor, eu não queria passar por isso com a minha família, eu não queria ver o meu filho desse jeito. Mas Jesus então diz: se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Às vezes uma situação que você está vivendo com o seu filho, com a sua família, ela é necessária. Ela foi permitida por Deus porque tem que ser assim. Tem algumas coisas na vida da gente que precisam acontecer para que sejamos provados, fortalecidos, para que sejamos então feitos à imagem de Cristo. Essa é a história da vida cristã. Nós não somos provados porque estamos sendo castigados ou porque estamos em pecado. Nós somos provados porque precisamos ser a imagem e semelhança de Cristo. E nesse momento nós precisamos olhar para Deus e dizer: Senhor, eu posso não entender a minha situação, mas eu creio no seu poder, eu creio que se o Senhor está permitindo que seja assim, é porque existe um propósito, e eu creio que se o Senhor quiser, se essa for a tua vontade, o Senhor pode mudar essa história e essa situação. Então nós precisamos pensar em quem eu estou depositando a minha fé, qual é a qualidade da minha fé, qual é o alcance da minha fé. E aí nós nos lembramos lá do versículo 6 da carta aos Hebreus, no capítulo 11, Hebreus 11, 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é o recompensador, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. E quando nós pensamos então nesse versículo da carta aos Hebreus, quando nós lembramos dos versículos iniciais desse capítulo 11, onde o autor aos Hebreus nos diz que a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem e a convicção daqueles fatos que ainda não aconteceram,
e que pela fé, então, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, então, Abel creu na promessa do Senhor e ofereceu ao Senhor melhor sacrifício do que Caim, e isso fez dele, então, justo, fez com que ele fosse aprovado por Deus, de modo que até hoje nós ainda nos espelhamos na fé e no exemplo de Abel. E então, nós precisamos entender 3 coisas importantes sobre a nossa fé. Primeira é que a nossa fé, ela deve se apoiar na palavra de Deus. Quando o autor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se esperam, ou a convicção dos fatos que não se veem, ele não está dizendo que ter fé é acreditar numa coisa que ainda não aconteceu. Ele está dizendo que ter fé é acreditar numa coisa que você ainda não pode ver, mas que Cristo, que Deus já fez por você. Por exemplo, nós cremos que Cristo Jesus veio, morreu e ressuscitou por nós. Nós não vimos isso, mas isso aconteceu, nós temos a plena convicção. Do mesmo modo como cremos que um dia Ele retornará para nos buscar e nós iremos morar no novo céu e na nova terra, junto com Ele, e ali passaremos a eternidade. Nós cremos nisso, nós não vimos isso, nós não vimos Jesus, nós não vimos Deus, nós não vimos o Espírito Santo, nós não vimos o novo céu e a nova terra, mas nós temos certeza de que eles existem, porque isso está revelado na palavra de Deus. E a fé verdadeira, ela se apoia na palavra de Deus. Quando você pede alguma coisa ao Senhor, a primeira pergunta que você deve se fazer é se isso está de acordo com a palavra de Deus. Porque se isso estiver de acordo com a promessa, com as promessas que Deus fez para você, você pode crer e você pode orar sabendo que você não está orando por algo que ainda não aconteceu, você só está orando por algo que ainda não é visível na sua vida, não é palpável na sua vida. Mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. Então isso já existe. Porque a promessa de Deus e a realidade são as mesmas coisas. Mas aí você fala assim, mas como que eu vou saber, né? Como que eu vou saber se a Bíblia não tem essas respostas tão objetivas, tão exatas para as minhas perguntas? Por exemplo, será que eu devo me casar com essa pessoa e ir para esse lugar? A Bíblia pode não ter essa resposta objetiva, mas ela tem resposta para todas as suas perguntas. Não há nada que você precise saber na sua vida que a Bíblia não possa responder. Fale com Deus, peça o entendimento do Espírito Santo e Ele vai te responder o que você precisa saber. E aí, quando você entender que você está orando de acordo com as promessas reveladas por Deus na Bíblia, você pode crer tranquilamente, tendo certeza de que Deus então responderá às suas orações. A segunda verdade sobre a fé é que a fé alcança a aprovação de Deus. O autor aos Hebreus diz que Abel foi aprovado por Deus, foi tido como justo porque ele creu na promessa do Senhor. Todos os nossos antepassados, os profetas, os patriarcas, eles se firmaram nas promessas de Deus e eles obtiveram então de Deus bom testemunho. A fé, ela honra a Deus e Deus honra a fé. Sem essa fé, o homem não pode agradar a Deus. Qual fé? Aquela fé que crê que Deus é o Criador, é o sustentador de todas as coisas, que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, que hoje nós temos salvação e vida eterna, que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor Jesus, dependem inteiramente dEle e que Ele faz sempre aquilo que é melhor para nós. Se você tem fé, se você crê, você sabe que Deus tem o poder de fazer aquilo que você não pode e, principalmente, você crê que Ele está fazendo o que é melhor para você, mesmo que não seja exatamente como você imaginou que fosse. Isso é ter fé. Mais do que saber que Jesus tem o poder de fazer aquilo que você precisa, é saber que Ele está fazendo da maneira certa e no tempo certo. E assim é que nós alcançamos então a aprovação de Deus, depositando as nossas vidas nas mãos dele, deixando que ele faça conforme a sua vontade. Em terceiro lugar, né, já entrando nisso que eu falei, a fé verdadeira, aquela fé que move o coração de Deus, de Jesus, ela reconhece o poder de Deus, o poder de Cristo.
A fé, ela proporciona esse entendimento, que os acontecimentos que não podem ser plenamente elucidados racionalmente, não, isso não quer dizer que eles não possam acontecer. Isso é um milagre. Aquilo que você não explica racionalmente, mas que você tem certeza de que acontece, que vai acontecer. Quando nós lemos o relato da criação nas Escrituras, nós entendemos isso. É uma revelação confiável de que Deus, ele é acessível somente à fé. Se nós não podemos crer que Deus faz coisas visíveis de coisas invisíveis, se nós não podemos crer que Jesus ressuscita mortos, que Deus tem o poder de curar os doentes, então a nossa fé é falha. Né? Como que você pede algo para Cristo se você não crê naquilo que está revelado sobre ele na palavra de Deus? E nós precisamos então entender que o Senhor Jesus tem poder para fazer toda e qualquer coisa e crer nisso com convicção, né? Mas a primeira coisa que nós devemos crer é que Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E aí nós podemos crer que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Jesus disse àquele homem: se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Você tem crido em Cristo para a sua salvação, para a salvação da sua família, para a salvação dos seus filhos? Você crê que Jesus está fazendo na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos uma obra de salvação, de restauração? Você crê nisso? Ou você está apenas lutando com Deus para que Ele faça do seu jeito e no seu tempo, da maneira como você acha que deve ser? Se pergunte sobre isso nessa noite. Qual é o alcance da minha fé? Até onde eu creio no poder de Cristo para dirigir a minha vida e para tomar conta dela? Até onde eu creio? Nós precisamos pensar sobre isso nessa noite. Precisamos continuar orando e crendo no que o nosso Deus está fazendo, mesmo que nós ainda não tenhamos visto, mesmo que isso ainda não nos seja palpável. E nós vamos então continuar orando pela família do pastor Valdormiro, da irmã Helenita, do irmão Rodrigo, do irmão Rosenval, da irmã Lorena, do irmão Levi, do irmão Tim, da irmã Maria de Fátima, do seu irmão José Barreiro, do seu sobrinho Francenilmo, da irmã Áurea, da irmã Roseli, do irmão Eber, da irmã Esther, do irmão Igor, da irmã Marli, do irmão Eduardo, da irmã Cleide, da irmã Lívia, do irmão José Ailton, família da irmã Welcia, da irmã Welciane, família do Leandro, da Raimunda, família da irmã Maria José, da irmã Maria da Penha, da Graciele, família da irmã Kellen, família da irmã Vanessa, da Thaísa, da Juliana, mãe do Flávio, da Juliana, do irmão Wenderson. Vamos orar pela família da Dalila, da irmã Silvia, família da irmã Lígia, da irmã Neuza, do Lincoln, da irmã Conceição, família do irmão Godoy, família da irmã Nilza, família da irmã Cristiane, da irmã Eleusa, da Leila, da Regina, família da Sara, família da Emily, família do Giovanni, do José Henrique, da Fernanda. Vamos orar pela Laura, que tem enfrentado muitas dificuldades, pela sua família também. Vamos orar pela Albiana e sua família, pelo irmão Feliciano e sua família, pelo pastor Humberto e pela família do pastor Humberto, né? Ele encontrou Cristo, foi para a glória, a família dele está enlutada. Então vamos orar por esta família. Vamos orar pela família também do pastor Paulo, da Valdeci, pela família da Ana Paula, da Jane, da Mary, do Carlos, da Carolina Angélica, da Adriana, família da irmã Iracene, família da irmã Miriam Genu, da Cidinha, do Rosiron, da irmã Rose, família da Patrícia, família da Lindaura, família da Selma, da Célia, da Luciene, a família enlutada do irmão Elcio, da primeira igreja. Vamos orar também pela família do seu Duílio, pela saúde dele. Vamos orar pela família enlutada do doutor Saulo, também lá de Porá, pela família da Rosa, pelo Fausto, primo do irmão Elcio, que está com Covid no hospital, e sua família, pelo pastor Joel de Nova Glória e sua família, pelo Silvani, pela Vardeuzinha e sua família, pela
a família da Ângela também, do José, pela Jussara, filho da irmã Conceição, sua família, o filho da Jussara, Gustavo, vamos orar por ele. Vamos orar pela Nilde, pela sua família, pela sua filha Kevin e também pela Denise, que é cunhada da irmã Maria de Fátima e sua família. Vamos orar pela reconciliação dos filhos da Denise para com o Senhor, assim como nós oramos pela reconciliação dos filhos da irmã Maria de Fátima e de muitos nossos outros irmãos cujos filhos estão afastados do Senhor. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te clamo que nesse instante a Tua palavra possa abrir os nossos olhos e nós possamos ter entendimento sobre a nossa fé. Senhor, nós somos, na maioria das vezes, tão incrédulos quanto ao Senhor, porque, ó Deus, nós deixamos de confiar na Tua soberania para cuidar de nós, e nós então entramos em angústia, em desespero, em ansiedade diante das nossas dificuldades. Às vezes ficamos irritados, ó Deus, com o Senhor, porque o Senhor não tem feito aquilo que queremos, da maneira que queremos, no tempo que queremos. E às vezes nós, ó Deus, começamos a lutar com o Senhor, quando na verdade tudo que o Senhor deseja é que nós tenhamos fé, é que nós confiemos que o Senhor pode fazer e que o Senhor está fazendo, e que o Senhor tem promessas maravilhosas para cumprir nas nossas vidas. E que se nós estivermos orando de acordo com a Tua vontade, com as Tuas promessas, ó Deus, as coisas são só uma questão de tempo, elas já existem, o Senhor já as fez e nós ainda não as vemos apenas. Senhor, abre os nossos olhos, nos dá esse entendimento. Ó Deus, faz que o nosso coração descanse nas Tuas promessas, ó Deus, nas Tuas promessas para as nossas famílias e para os nossos filhos, para as nossas vidas. Senhor, nós cremos que o Senhor deseja que a nossa casa seja um lugar de paz. Ó Deus, que a nossa casa seja um lugar de harmonia. E é porque nós sabemos que isso está fundamentado na Tua palavra, é que nós sabemos que o Senhor está trabalhando para que isso aconteça nos nossos lares. Então, ó Deus, abençoa os nossos relacionamentos, ó Deus, o casamento de cada um, a relação entre o esposo e a esposa, a relação entre os pais e os filhos, os nossos trabalhos, a nossa relação com os nossos colegas de trabalho, as nossas relações com aqueles que estão ao nosso redor e que influenciam diretamente a nossa vida. Senhor, que sejamos moderados, pacíficos, mansos e cheios de sabedoria no nosso dia a dia. Ó Deus, transforma os casamentos, transforma, ó Deus, a relação entre os pais e os filhos. Tem misericórdia. Senhor Deus, também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as crianças e os adolescentes. Ó Deus, que eles possam crescer em graça diante do Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia da vida deles, ó Deus, e que eles possam ser abençoados com a fé verdadeira, a fé para a salvação. Ó Deus, salva os nossos filhos. Faz deles, ó Deus, homens e mulheres, segundo o Teu coração, que possam ser úteis para o Senhor e usados para a Tua obra. Tem misericórdia dos adolescentes, ó Deus. Os adolescentes da nossa igreja, eles precisam do Senhor. Eles precisam ser tocados pelo Teu poder transformador e eles precisam entender o compromisso que têm com o Senhor e como é importante caminhar ao seu lado durante essa fase da nossa vida. Que eles se lembrem do Senhor nos dias da sua mocidade, nos dias da sua adolescência. Abençoa cada um, abençoa a Carol, a Gabi, a Thalita, o Flávio, o Felipe, a Dalila, a Sara. Ó Deus, abençoa o Gabriel, filho da irmã Juliana também, abençoa também o Daniel, a Ana Clara, ó Deus, a Beatriz, abençoa os nossos adolescentes, eles precisam do Senhor, eles precisam entender verdades sobre a Tua palavra, toca com o Teu Santo Espírito nessas vidas, ó Deus, tem misericórdia também, ó Deus, daqueles filhos já adultos que se desviaram do Senhor e que hoje levam a sua vida, ó Deus, sem compromisso contigo.
Nós oramos pela família da irmã Maria de Fátima, pela família da Denise, nós oramos pela Sara Luiz, nós oramos pela família do irmão Tim. Senhor, nós oramos pela família da irmã Helenita, nós oramos, ó Deus, por todas aquelas famílias que têm clamado ao Senhor a volta, a reintegração, a restauração da vida espiritual dos seus filhos. Tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia também dos esposos das nossas irmãs que ainda não são crentes. Ó Deus, que o Senhor possa tocar e transformar essas vidas. Senhor, eu também te peço pelos enfermos, aquelas famílias que têm enfrentado momentos de enfermidade, ó Deus, o Covid e tantas outras, ó Deus, a Regina, o irmão Feliciano, ó Deus, o Fausto, tem misericórdia dessas vidas. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor, para que o Senhor traga cura, traga restauração para os nossos filhos e para os nossos familiares. Também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja com aquelas famílias enlutadas. Ó Deus, traz graça, traz misericórdia e abençoa cada família, dando consolo do teu Santo Espírito. Irmão Elcio e seus filhos, a família do pastor Humberto, a família do doutor Saulo. Ó Deus, tem misericórdia, abençoa cada um. Senhor, nesse instante também eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo aos nossos corações perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, enchendo o nosso coração de fé, aumentando o nosso desejo por santificação, nos fazendo úteis ao Senhor, nos fazendo trabalhadores da sua obra, cada dia mais engajados em proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e das nossas vidas. Ó Deus, nos guarda, nos protege, ó Deus, fica conosco nesse tempo de tanta dificuldade, de tanta angústia. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós te exaltamos, te glorificamos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe você e a sua família nessa noite. Amanhã estaremos aqui novamente às 20 horas, no nosso 23º dia de oração pelos nossos filhos e pelas nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nesses dias de desesperança, incerteza e medo, existe só um fundamento: creio em ti, creio em ti. Nesta geração quebrada, entre as trevas, faz-me ver. Há só uma salvação. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Santo Espírito, Ele vida nova traz. Creio em Jesus na cruz, Ele a morte ali venceu. Creio que ressuscitado está voltando pra me buscar. Creio em ti. Minha fé é mais que hinos, maior que minhas canções, envolto em tentações e fraquos,
voltando pra